E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guedes e olha só, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma estrutura muito importante que nada mais é do que os famosos stakeholders, ou melhor ali, aportuguesando a ideia, partes interessadas. E o contexto ali de partes interessadas, né, a ideia de partes interessadas, nada mais é do que você conseguir fazer um levantamento dessas partes, né, que interessa de alguma forma ou que podem afetar o seu negócio, né, a sua empresa, os seus processos, fazendo ali um levantamento, avaliando, analisando, criando uma estratégia e pontos que você consegue monitorar ou ver qual o atendimento de cada uma dessas partes. Ficando assim muito mais simples para você levar a sua empresa para uma gestão muito mais confiante, para ela entender tudo que pode afetar ela e não ter ali nenhuma dor de cabeça, nenhum ponto falho. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como fazer isso dentro da nossa plataforma, o IT System, que é uma ferramenta completa para você fazer gestão normativa de maneira controlada e tudo certinho. Então vamos para o vídeo, é isso aí. Então aqui eu já estou com a tela do IT System aberta, certo? Então aqui eu tenho um menu inicial, vou abrir aqui o menu inicial para vocês. A gente tem aqui um monte de módulos que eu consigo acessar. Então eu tenho um sistema de gestão realmente completo que eu posso ali utilizar várias aplicações, né, módulos e tudo que eu preciso para manter qualquer norma de sistemas de gestão, Inmetron, Visa, ISO e tudo mais. Mas para partes interessadas, a gente vai utilizar esse daqui. Então, vem em planejamento estratégico. E aqui na estrutura de planejamento estratégico, você pode montar várias partes, desde diagnóstico até mesmo planejamentos, análises e tudo mais. Então, você monta essa estrutura e depois você puxa isso e faz totalmente dentro do sistema, não tendo a necessidade de ficar criando planilhas para fazer isso aí. Então, eu já criei uma estrutura de stakeholders, tá vendo aqui, ó, partes interessadas, stakeholders, criei essa estrutura bonitinha aqui, ó, e ela tá aqui, tá ok? Então a gente consegue visualizar boa parte dessa estrutura aqui de partes interessadas dentro dessa base do sistema, beleza? E aí eu puxei já aqui, ó, essa número 8, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa daqui, vou entrar nela aqui, ó, e vou tirar de consolidada, porque ela tá como consolidada. Então eu tenho que voltar para poder editar ela, ela está como se fosse fechada. Então eu vou mostrar um passo a passo do que seria esse contexto ali de partes interessadas, né, para você criar, fazer essa análise, esse levantamento e já ter isso dentro do sistema. Então eu venho aqui, coloco aqui em consolidado e tipo coloco em elaboração e ajeito aqui. Para você entender como é simples, ó, eu vou mostrar rapidinho como você cria e puxa essa estrutura que eu montei, beleza? Então vamos lá. Para dividir o vídeo ali ficar um pouco mais fácil. Então vem planejamento estratégico, já montei ali a estrutura, cadastro novo e vou preencher. No caso aqui é uma análise, né? É um diagnóstico, é um plano. A gente pode colocar como uma análise crítica, um diagnóstico, né? Um diagnóstico de stakeholders, né? Desse levantamento. O assunto, se eu vou fazer setorial corporativo, vou colocar aqui a área, né? Posso colocar a área da qualidade, escrevo o objetivo, grupo de quesitos, eu vou selecionar em partes interessadas, stakeholders, tá vendo? Coloco um vínculo, coloco algum anexo, situação e posso envolver aqui os participantes. Dentro do sistema, você já clica aqui e já consegue vincular as pessoas que vão participar desse levantamento de partes interessadas. Então você vai ter todo mundo aqui dentro do sistema e você vincula. E assim que você cadastrar, vai aparecer a estrutura aqui. Então de maneira bem simples, você pode montar várias coisas, puxar aqui dentro do sistema e ele já vai criar um formulário montado para você fazer as aplicações. Como eu já tenho isso aqui, né, já montadinho aqui, vai ficar muito mais fácil aí para eu mostrar para vocês. Então eu coloquei aqui as em elaboração, lembra que eu passei para ela em elaboração. E vou entrar aqui, ó, porque é o número 8, tá vendo? Tem um monte de coisa aqui, ó. Vou clicar aqui e eu tenho como editar. Então vamos lá, ó, dividindo. Então eu tenho a data que foi emitida, eu tenho o emissor, eu tenho o tipo, ó, diagnóstico corporativo, a área e também eu escrevi um texto de objetivo. Qual que é o objetivo de fazer um levantamento de partes interessadas dentro da minha organização? Então você escreve lá um objetivo, claro, né? O pra quê, do porquê que vai ser feito esse levantamento aí dentro da empresa e isso vai ficar o texto tudo certinho. Lembrando,
não tem limite de caracteres. Então, da forma que você quiser escrever ali um texto longo ou um texto mais curto, coloca tudo lá e deixa esse registro, beleza? Puxei aqui o grupo de quesitos, partes interessadas, né, stakeholders. Não coloquei nenhum vínculo e coloquei inclusive um anexo. Olha só, você pode colocar vários anexos aqui também, de acordo com essas análises, né, diagnóstico que você vai fazer para partes interessadas, beleza? Aqui eu coloquei um, olha só que legal. Coloquei um arquivo que eu peguei na internet falando sobre partes interessadas, primárias e secundárias. Aqui já cabe uma explicação para você. O que são partes interessadas num contexto mais analítico e como a gente pode dividir elas em primárias e secundárias. Então pensa, ó, que aqui nesse núcleo do meio é a sua empresa, ok? A sua empresa, ela pode ser beneficiada ou pode ser prejudicada por todo o meio onde ela tem o contexto ali da empresa. Então, os colaboradores podem facilitar a sua vida e podem prejudicar. O governo pode facilitar e pode prejudicar. Os clientes, os fornecedores. Então, tudo isso pode, de alguma forma, impactar no seu negócio, na sua empresa. Então, a partir do momento que você levanta, avalia e define as partes interessadas e qual que é o interesse que essa parte tem na sua empresa, você consegue atender essas necessidades e, ao mesmo tempo, monitorar, para que você não tenha nenhuma surpresa e nenhum problema junto desse contexto. Um exemplo que eu dou assim significativo é os próprios, né, colaboradores, que são partes interessadas no negócio, tem um tipo de interesse, né, desde receber o salário, carreira, o prazer em trabalhar naquela organização e tudo mais. E uma forma de você saber como está o interesse dessas partes é fazendo uma boa pesquisa de clima organizacional. Dessa forma você vai ter informações, gráficos e todo um banco de dados para saber qual que é o interesse, o que ele prefere, como ele está, se está satisfeito ou não. Esse é um ponto. Então a gente tem aqui as primárias, ó, o proprietário é uma parte interessada? Claro, né? Um grupo societário, com toda certeza. Clientes, fornecedores, empregados, concorrência. Em um segundo cenário, né, secundário, a gente tem governo, mídia, comunidade, organizações sem fins lucrativos e até mesmo instituições financeiras, né? Claro que o banco sempre está disposto, interessado em te vender ali uma carta de crédito, em fazer algum financiamento para adquirir alguma máquina, algum equipamento, ou ali a sua gama de produtos para que a empresa consuma isso aí de alguma forma. Então, levantando partes interessadas, você vai ter esse cenário analítico ali completo. Beleza? Entendeu? Muito fácil, muito simples, mas muitas empresas aí têm dificuldade em entender esse processo. Então vamos aqui, ó. A gente colocou as informações e eu coloquei aqui o anexo e tudo mais. E a gente já vem aqui nos participantes. Eu coloquei aqui o Dwight, o Jim Halpert e o Michael Scott, né, lá da empresa Dunder Mifflin, que é o que a gente utiliza como exemplo. E vamos para as análises. Dentro do sistema, como vai funcionar? Vou te mostrar aqui como vai funcionar e depois eu pego aqui um já pronto para você entender. Então eu tenho aqui as estruturas que eu já criei. Para eu colocar uma nova parte interessada, é só eu vir aqui em adicionar análise, que já aparece os campos que eu criei, ó, tá vendo? Análise da situação atual e estratégia. Aqui eu vou descrever, né, qual que é a parte, colocar ali uma análise, porque ela é uma parte interessada, e aqui eu posso colocar uma estratégia de como eu pretendo monitorar, avaliar o grau de interesse dessa parte na minha empresa. Posso colocar um anexo, né, ou vários anexos aqui e também posso fazer uma avaliação. Aqui dentro do sistema já é nativo na nossa plataforma uma matriz Gucci para você avaliar aí contextos de gravidade, urgência e tendência. Esse cálculo já vai fazer todo automático. E o que é legal é que a partir dessa análise que você lançou, ao clicar aqui em abrir ação sim, caso você queira fazer um plano de ação para essa parte interessada, ao final do registro, quando você trocar para consolidado, todas as ações que você vinculou ali para fazer alguma coisa, levando em consideração a estratégia que você desenhou para essa parte interessada, já vão abrir as ações ali dentro do sistema. Ou melhor, as ocorrências, para que depois você já cadastre ali algumas ações para tratar essa parte. Legal? Então, olha só como o It System é uma ferramenta completa. Você já faz tudo aqui dentro.
desde a própria análise até mesmo o próprio plano de ação, tá ok? Então vamos dar uma olhadinha nas que eu já cadastrei aqui para ficar um pouco mais fácil. Então aqui, ó, lembrando que a nossa empresa é a Dunder Mifflin, né, uma empresa fictícia lá da série The Office, e a gente fez tudo aqui referencial ali à série. Então eu posso clicar aqui no lapisinho e visualizar o texto, ó. Então aqui, ó, foi cadastrado pelo Michael Scott, aqui tem uma descrição do quesito, ó, como se fosse um contexto explicativo para você entender, ó. Corresponde a todos os elementos que afetam ou são afetados de alguma forma pela organização e podem ser representados por empresas, instituições, investidores, grupos, pessoas e etc. Então a gente colocou aqui clientes e fizemos um texto analisando ali a situação atual. Os clientes da Dunder Mifflin buscam suprimentos, tal. E também uma estratégia, ó, reforçar a personalização no atendimento, estreitar o relacionamento, né, com esses clientes por meio de visitas, tal. É um plano, é uma estratégia para conseguir manter essa parte interessada no negócio. Fizemos aqui a análise, então gravidade, média, alta e alta, só para a gente ver aqui, ó, confirmar, e aí já ficou aqui uma prioridade alta para a gente poder ter uma ação. E caso eu queira, a partir desse aqui, criar uma ação, ó, vou fazer aqui para vocês verem. Eu coloco aqui em sim e coloco em confirmar, ok? E vou deixar aqui, tá vendo? Abrir ação sim. E aí eu tenho todas as outras, ó, colaboradores, vou mostrar cada uma para vocês, porque com toda certeza, muito provavelmente para você levantar as suas partes interessadas aí, muito provavelmente que essas daqui já vão validar aí seu processo. Então fica de olho, logicamente, coloca um texto aí adequado para sua estrutura de partes interessadas, que aqui vai ficar um pouco mais fácil para você. Então a gente tem aqui, ó, clientes, colaboradores, fornecedores, transportadoras, né, de distribuição, lembrando que a empresa Dunder Mifflin, ela vende papel de impressão, então ela compra esse papel e comercializa e entrega esse produto. Acionistas e proprietários da empresa, né, qual que é o nível de interesse, né, os gráficos, o monitoramento, lucratividade, tudo aquilo que ele quer visualizar dentro da empresa. Órgãos reguladores, né, ambientais, né, levando em consideração uma empresa de papel, celulose e tudo mais. A comunidade local, né, lembrando que a empresa fica em Scranton, né, na Pensilvânia, então a gente colocou aqui. Tecnologia e sistemas, né, o que a empresa utiliza como RP, softwares e tudo mais, né, o grau de interesse deles quanto a essa empresa, esse processo. Instituições financeiras, como eu dei um exemplo, isso é bem comum, tá, em partes interessadas, essa mesma estrutura que eu estou mostrando para vocês. Parceiros comerciais, né, revendedores, caso a empresa tenha essa necessidade. Concorrência, concorrência, lógico, é uma parte interessada no negócio. Então a gente montou todas aqui. Eu deixei aqui, lógico, uma análise bem simples aqui da matriz Good para cada uma delas e todas eu deixei ali como não, senão vai abrir um monte de ação aqui na nossa estrutura. Então lembrando, eu coloquei aqui nesse como sim e aí fiz a análise aqui, ok? Então ao final, terminei de fazer esse levantamento, registrei cada um desses pontos, desde as análises até a estratégia, vinculando a parte interessada, eu venho aqui e coloco em consolidado, confirmar. Então, olha só, inclusão de ocorrência 8855, efetuada com sucesso. Então, o sistema sozinho já abriu a ocorrência para mim e já mostrou qual que é o número, tanto da ocorrência quanto do plano de ação. Então, vamos lá no módulo ação e ocorrências. Aqui eu entro no módulo ação e ocorrências e eu já consigo ver aqui, ó, 8855. Eu clico e poderia trocar aqui, ó, ações estratégicas, poderia colocar com uma oportunidade de melhoria, a origem eu poderia também mudar, colocar ali, lógico, eu posso personalizar isso tudo dentro do sistema, a descrição da ocorrência também, eu posso colocar mais texto aqui, selecionar algum tipo de ferramenta de análise de causa raiz, uma análise que eu posso fazer, diagnóstico 30/9/2025, colocaria toda uma estrutura de texto, ó, colocando ali as informações que eu quero, e também no plano de ação eu posso ficar livre ali para montar, colocar um novo responsável e por aí vai. Legal? Então dessa forma aqui você tem toda uma estrutura de análise de levantamento ou diagnóstico de partes interessadas, né? Os famosos ali stakeholders, tá ok?
Então, dessa forma, você consegue montar dentro do sistema, lembrando que tem como você personalizar, deixar isso aí da forma que você preferir, montando ali uma estrutura que tenha mais a ver ali com o seu processo, e dessa forma você vai ter esse levantamento geral, beleza? Por hoje é só, meu muito obrigado para você que assistiu esse vídeo, deixe seus comentários aqui para ajudar, segue o canal e qualquer dúvida que você tiver, quiser saber mais sobre o nosso software, não deixe de entrar em contato com a gente. E sempre aqui embaixo a gente tem na descrição alguns links legais que você pode ali ter alguns produtos, alguns materiais e até mesmo a gente está com um PDF bem bacana que é as novidades para ISO 9001-2026. Então não deixe de clicar aqui e consultar, também coloca sua dúvida que vai ser um prazer a gente criar algum vídeo, alguma coisa para poder explicar. Por hoje é só, meu muito obrigado, fique na paz e até mais. Valeu, falou, tchau, tchau.